A paz dos meus irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Hoje nós estaremos comentando a lição de adultos. Estamos aqui na nossa terceira lição, tá bom? Do nosso quarto trimestre da lição de adultos, que vamos estar falando acerca de a conversão de Saulo de Tarso. Quando Saulo de Tarso aceitou a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Que coisa marcante, né? Será que você lembra o dia que você aceitou Jesus? Me conte aí, deixa aí nos comentários, por gentileza, se você lembra o dia que você aceitou Jesus, como é que foi, onde é que foi, o que é que faz, o que lembra, o que você lembra ainda, o que mudou na sua vida. Estamos diante, irmãos, talvez de uma das maiores aceitação ou convertimento a Cristo Jesus. Quando nós falamos de Paulo ou Saulo de Tarso, já deixa eu logo abrir um parênteses para falar o seguinte, viu? Paulo, ele tinha dois nomes. Muitas pessoas já me perguntam, pastor, Jesus mudou ou não mudou o nome de Saulo para Paulo? Você já parou para pensar? Me responde também nos comentários. Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo? Me diga aí, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão falar que Jesus, lá no livro de Atos, capítulo 9, Jesus mudou o nome de Saulo e passou a chamar agora Paulo. E na verdade, não é assim. Eu não sei quem foi que ensinou isso, mas está errado. Paulo, irmãos, Jesus nunca mudou o nome de Paulo. Paulo, ele tinha esses dois nomes. Paulo era chamado de Saulo e também de Paulo. O nome Saulo é o nome judeu de Paulo. É o nome judeu, é o nome do hebraico. Saulo é o mesmo nome Saul, tá ok? Então, como judeu, Paulo era chamado de Saulo. E o seu nome romano era Paulo. Tá bom? Então o nome Saulo é o nome judeu. O nome Paulo era o nome romano. Então, na verdade, Saulo já tinha o nome de Paulo, só que era um romano e outro era o nome judeu dele, tá bom? Então, perca isso, ficou triste, né, não? Em saber que Jesus não mudou o nome de Saulo para Paulo, não. Um era o nome judeu e outro era o nome romano dele. Mas estamos diante, irmãos, talvez, de uma grande mudança do Evangelho. Você sabe muito bem que Paulo é o maior doutrinador da Bíblia Sagrada. Paulo doutrinou a igreja mais do que o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Claro, tudo orientado pelo próprio Jesus. Até porque Paulo passou cerca de 3 anos, praticamente, Jesus orientando o que fazer, como seria o seu ministério. Durante, por a questão de 3 anos, logo após que ele aceitou a Jesus, passará em torno da Arábia, em torno de 3 anos lá, recluso, por certo, Deus trazendo orientação do que ensinar, como seria o evangelho ensinado e doutrinado por ele. Mas a conversão de algo, irmãos, é algo muito fenomenal. E é uma prova que Deus, ele salva qualquer um. Deus, para salvar, ele salva qualquer um, ele não faz acepção de pessoas. Paulo dificilmente seria aceito, né, nas igrejas, né? Imagine só aquela pessoa que persegue a igreja, que bate na igreja, que humilha a igreja, que faz com que as pessoas neguem a fé, de repente apareça lá na igreja dizendo, eu quero também ser crente. Eu acho que todo mundo saia correndo, viu? Ia ser todo mundo correndo da igreja. E assim aconteceu no tempo também dos apóstolos, quando ficaram sabendo que Saulo de Tarso, aquele que era perseguidor, aquele que humilhava a igreja, que fazia com que as pessoas negassem a Jesus, agora tinha aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, muitas pessoas duvidaram e Paulo passou o ministério dele todo sendo desacreditado por muitos. Muitas pessoas não acreditavam no ministério dele por causa da sua velha preguiça, por causa da sua velha vida. Assim também, irmãos, até hoje a mesma coisa. Tem muitas pessoas, irmãos, se a pessoa teve uma vida pecaminosa no passado, muitas pessoas ainda querem trazer para o presente. As pessoas não aceitam que ao aceitar Jesus Cristo, Jesus ele limpa, ele purifica todos os nossos pecados. Que a nossa história, que o nosso passado, ele é perdoado naquele momento e que já não existe mais dívida nenhuma. Mas tem pessoas de dentro da igreja que acaba sempre querendo trazer novamente os nossos pecados e lançar no nosso rosto. Ah, mas você já foi assim, mas você já fez isso, você já fez aquilo. Mas isso antes de aceitar Jesus. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, é que a nossa vida começa a contar. Até porque nós nascemos, por isso que Jesus utiliza a palavra para Nicodemos, que nós é como nascer de novo. É um novo nascimento em Cristo Jesus, agora transformados e orientados pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Então estamos diante aqui de Saulo de Tarso se converte ao Senhor, que coisa maravilhosa, tem a sua vida modificada. E o engraçado é que Saulo estava indo por um momento talvez mais crucial, ele estava indo, como o povo diz aqui na Bahia, com sangue nos olhos, com a intenção
É um dito popular aqui na Bahia, tá bom? Estava com sangue nos olhos, com a intenção de quê? De perseguir, destruir a seita que estava crescendo em Jerusalém, chamada de cristãos. Então, quando ele recebe essa carta, ele vai totalmente para tentar destruir os apóstolos, destruir os discípulos. Quando ele está indo com destino a Damasco, de repente há um grande meio-dia, um grande sol, uma grande luz aparece a ele, ele acaba caindo do cavalo, tinha ele e outras pessoas, de repente começa a ouvir uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que coisa interessante, né? Jesus se revela a Paulo e diz: olha, você está me perseguindo. Mas como é que eu estou perseguindo? Eu nunca te persegui, nem te conheço. Aí Jesus vai deixar bastante claro que aquele que estava perseguindo a igreja, aquele que estava perseguindo os cristãos, aquele que estava perseguindo os discípulos, na verdade, está perseguindo o próprio Jesus. E este alerta fica para todas as pessoas. Todos que se levantarem contra a igreja de Jesus, não está perseguindo somente a igreja, ou o pastor, ou o direcionamento, ou os ministérios, não, está perseguindo o próprio Jesus. E é ele que vai aparecer, assim como ele, Jesus, aparecer a Saulo de Tarso, assim também está aparecendo na sua vida. E para trazer mudança, trazer libertação, se você quiser. E se não quiser, o destino é a perdição também. Então, Saulo, ele tem essa experiência com o Senhor, o próprio Jesus aparece a ele, algo muito importante, senão Paulo não teria a características, né, exigida para ser um apóstolo. Porque a principal característica para ser considerado como apóstolo era ter conhecido Jesus. E Paulo, mesmo sendo da idade de Jesus, não conheceu Jesus, mas o próprio Jesus lhe aparece. Com isso ele ganha agora o direito, a permissão também de ser conhecido, de ser chamado o 13º apóstolo, que é o apóstolo chamado também dos gentios, porque assim foi a sua chamada. Então, porque ele conheceu Jesus, ele agora pode ser chamado também de apóstolo, porque era da principal característica dos apóstolos. Todos precisavam ter conhecido Jesus. E como é que Paulo, esse apóstolo, não conhecia? Aí Jesus se revela a ele aceita a chamada, se converte a Jesus e muda a sua vida completamente. Porque todos aqueles que tiverem encontro com Jesus tiveram suas vidas modificadas. É claro, irmão, que aceitar a Jesus Cristo não é somente levantar a mão, como nós temos até o nosso hábito na nossa igreja, né? Só levantar a mão, não. Aceitar a Cristo é a mudança de atitude, é a mudança de comportamento, é viver uma vida diferente, é deixar os seus velhos caminhos, é se arrepender dos seus pecados, é deixar a prática do pecado, deixar tudo aquilo que condenava, tudo aquilo que afasta a pessoa de Deus, é a pessoa deixar para se aproximar de Deus. Assim estava indo Saulo, estava indo para perseguir. De repente, quando tem esse encontro com Jesus, ele muda totalmente. E agora, em vez dele ir para perseguir, ele vai ouvir a palavra, ele vai ouvir o ensinamento de Neemias, de Ananias. Assim deve ser a nossa vida. Todas as pessoas que tiverem encontro com Jesus, a sua vida serão mudadas, serão transformadas. Com isso, a velha vida, as velhas práticas deverão ser deixadas para que você possa desfrutar o novo de Deus. E o arrependimento não é algo da boca para fora, não. É algo verdadeiro, irmãos. Quem se arrepende dos seus pecados tem mudança de vida, mudança de comportamento. Tem muitas pessoas dizendo que se arrependeu, mas não há nenhuma mudança, não há nenhuma mudança de atitude, uma mudança de rumo da sua vida. Continua mesmo assim, com as velhas amizades, com as velhas práticas, com os velhos comportamentos. As pessoas que aceitam Jesus e continuam da mesma forma é porque nunca conheceram Jesus. Que todos que tiverem encontro com Jesus, as suas vidas foram mudadas, foram transformadas pelo poder do Evangelho. Porque aceitar a Jesus é mudar de vida, de comportamento. E esse Evangelho traz essa mudança, porque parte do princípio nós devemos renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas vidas, renunciar às nossas práticas por causa do amor de Cristo Jesus. Então Saulo de Tarso, ele passa por esse momento, por essa experiência com o próprio Deus. Quem para pregar o evangelho não foi o pastor, foi o próprio Jesus que foi até ele, porque ele estava indo perseguir a igreja de Cristo Jesus. Cristo Jesus se levanta em todos os momentos, em todas as épocas, em todas as horas, e nós precisamos ter ciência em nossos olhos, tá bom? Vamos dar conta, tem coisa boa aqui ainda, viu? E se você estiver gostando, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, estamos aqui para estar ajudando um ao outro. Quando Saulo aceita Jesus, a sua vida ela é mudada e os seus comportamentos são mudados. O comentário colocou aqui, né? Mudado na questão da faculdade intelectual. Os seus pensamentos são diferentes. Enquanto o pensamento era de guerra, de batalha, de lutar contra, agora o pensamento dele é ajudar, é divulgar esse Jesus que ele tinha aceitado. Então as pessoas que aceitam Jesus, ele passa por essa mudança na faculdade intelectual. Os seus pensamentos deixam de ser terreno e passa a ser agora celestial. Também o comentarista colocou aqui, faculdade das emoções. Os seus sentimentos são mudados. As pessoas que aceitam a Jesus têm que ser pessoas melhores,
se ter um comportamento melhor, uma vida melhor, uma conduta melhor. Tem que se preocupar mais com as pessoas, em ajudar mais outras pessoas. As pessoas que passarem a ter um encontro com Jesus, as suas emoções são diferentes, são modificadas para a glória do nome de Jesus. E também, no terceiro ponto aqui, a questão da sua faculdade, da sua vontade. As pessoas que aceitam Jesus e conhecem Jesus precisam ser diferentes, se comportar diferente, agir de uma forma diferente. Então até a sua vontade, agora já não mais Cristo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem aceita Jesus precisa ter essa vida modificada para a glória do nome de Jesus. Ninguém que aceita Jesus deve permanecer na prática do pecado. Espero que Deus esteja ali abençoando, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, que você possa ter cada vez mais entendimento. Saulo aceitou a Jesus Cristo e teve a sua mudança de vida. Não mudança de nome, mas mudança de vida, de comportamento, de mentalidade, de emoções, de vontade. Tudo isso foi modificado porque ele teve encontro com Jesus. E que Deus possa estar lhe abençoando. Se inscreva no nosso canal, é muito importante. Ative o sininho, mande para mais pessoas receber esse vídeo, tá bom? E a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus permitir.